Fala pessoal, eu sou o Davi do canal Flow B3 Trades, pessoal. Direto ao ponto aqui, qual a pior técnica para operar day trade, para você fazer um day trade, qual a técnica se você usar você vai perder dinheiro no day trade, pessoal? Por que eu estou falando de perder dinheiro, pessoal? O nosso canal aqui ele é voltado para criar juízo na cabeça do pessoal que está vindo para o mercado, tá? Aqui eu não ensino nada, assim, acabo ensinando. Vou tomar uma água aqui, pessoal. Acabo ensinando alguma coisa, talvez passe batido, tá? Mas eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, se você não viu, veja, onde eu falo sobre os mestres, os criadores da análise técnica, para que você tenha senso crítico na hora de aprender sobre análise técnica, que você exclua aquilo que hoje não faz sentido por ser uma técnica muito antiga. Por exemplo, uma técnica muito antiga que eu particularmente gosto muito, de Kendo, tá? Apesar de ter batido lá na análise de Kendo, que algumas pessoas fazem, eu gosto muito do Kendo para analisar o seguinte, por exemplo, eu sou um trader de fluxo, tá pessoal? Predominantemente operador de fluxo de ordens, tá? Então eu não uso o Kendo para decidir, nossa, vou comprar aqui porque esta é uma barra elefante. Então, se ele fizer um gift, eu compro o rompimento dela. Olha, deu 23 pontos, legal, bacana. Não, eu não opero isso, tá, pessoal? Nessa aqui, eu já estaria aqui comprado, não aqui, nunca, tá? Nesse horário, geralmente eu já até saí da tela. É dia 18, né? Dia 18 nós vendemos essa região aqui, eu vendo por fluxo. Primeiro, olha, deixa eu logo explicar para vocês o que eu acho como a pior técnica do day trade, pessoal. A pior técnica do day trade, sem a gente perder muito tempo, é aquela que ninguém está olhando. Ah, mas como assim ninguém está olhando? Por exemplo, médias móveis que ninguém olha. Tem até um vídeo onde eu falo sobre isso. Se você estiver usando uma média móvel que poucas pessoas utilizam, por mais que alguém te disse que aquela média, o banco X, o bancão usa, pessoal, conversa fiada, né? Se é um segredo operacional, o cara é ex-funcionário do banco, no mínimo ele assinou um contrato de sigilo, para não sair entregando os segredos do banco. E cá para nós, bancos utilizam robôs de alta frequência. Robôs de alta frequência não vendem na padaria, não vendem na concessionária, onde você vai lá encher o pneu do seu carro, comprar um pneu. Robôs de alta frequência são caros, e para colocar para rodar é mais caro ainda, porque eles geram emolumentos. Pessoa física não opera robô de alta frequência. Então, não tem como o delicioso lá do cara que te falou que a média que ele está usando é a média que o big player usa, que não tem como, cara. Não faz sentido nenhum. Você tem que ter um operacional, um setup de day trade. Por exemplo, essa tela aqui, ela é praticamente a tela que eu utilizo. Tá? Ah, eu sou grafista? Não, como eu falei, eu opero fluxo. Mas eu gosto do Kendo. Eu gosto do Kendo porque eu gosto de ver se eu fiz a comprinha aqui. Por exemplo, por exemplo, essas duas médias são médias de 20 períodos, porque eu estou usando um gráfico de 2, mas elas estão calculadas em cima da média de 20 períodos do gráfico de 5, que é essa daqui mais rápida, e do gráfico de 20 períodos, o gráfico de 15, que são gráficos muito utilizados e gráficos muito clássicos. São médias móveis clássicas num tempo gráfico clássico, ou seja, muitos traders que são traders que vivem de mercado, que são ex-traders de tesouraria, são traders de mesa proprietária, gestores de assets, gestores de tesourarias, utilizam gráfico de 15. A chance desses caras terem uma média de 20, uma de 200 no 15 minutos lá é gigantesca. Então, por que eu tenho essas médias ajustadas, equivalentes a uma média de 20 do 15 períodos? Porque mais gente olha, e é só por isso. Então, por exemplo, nesse dia 18 aqui, nós vendemos por base em fluxo para que uma possível correção na média de 20. Mas o fluxo continuou. Olha quantos pontos foi. Eu não pego isso tudo de pontos, pessoal. Não tem necessidade. Com o tamanho da mão, você pode alongar trade baseado nisso, por exemplo. Rompeu a média de 20 do 15, cara, olha. Rompeu, segurou, fez um pullback nela e voltou a cair. Fantástico, eu não preciso estar utilizando o gráfico de 15 minutos para ter um stop técnico gigante. Olha quantos pontos ficou aqui curtinho, ó. 5 pontos, se você faz uma venda nessa região dessa média de 20 do 15 aqui, você está com o stop técnico de 15
operando uma pernada, um operacional de tendência intraday, né? Uma pernada onda 1, 2, 3, só que eu fiz a entrada lá por fluxo, você fez a venda por análise técnica numa média tradicional, com o stop curto, aqui a média de 100 períodos, o gráfico de 2 minutos é equivalente à média de 20 do gráfico de 15. Se a conta estiver errada, me chamem lá nas redes sociais e a gente corrige depois dessa aula aqui. Então, a pior técnica que você pode usar para o day trade é aquela técnica, aquele setup que ninguém está olhando. Por exemplo, o gráfico de Renko. Ninguém usa esse negócio, pessoal. Ah, o vendedor de curso vende. Ensina você o Renko maravilhoso lá, porque é o Renko calculado no Fibo, o Renko do Ficube e tal. E eu não estou questionando aqui a técnica do Bo Williams. Já que eu citei Ficube, o Bo Williams é um cara muito estudioso, é um cara muito inteligente. Mais estudioso e inteligente do que um monte de gente aí que está vendendo curso, pessoal. Então, use médias clássicas, use aquilo que está sendo utilizado há mais tempo. Eu, por exemplo, eu uso o Candle porque eu gosto de ver se eu fiz essa compra nessa região. Pô, se a operação que me deu 10 pontos em 2 minutos, está fantástico. Eu não preciso ficar posicionado porque eu acho. Aqui, pessoal, esse deslocamento de preço nessa região aqui do dia 18 de janeiro, lógico que teve participação, mas o player da UBS tinha feito vendas, zerou a posição dele, ele não tinha utilizado a mão dele toda, ele veio ajudando a fazer esse movimento de venda, ele zerou, virou a mão nessa região, e aqui ele começou a comprar. Salvo engano, ele acumulou quase 25 mil contratos na compra nesse movimento de alta aqui. Então, sim, são coisas que só quem acompanha fluxo, vigia essas movimentações institucionais, pegam. Mas aqui fazia sentido fazer uma entrada técnica. Ó, duas operações lindas, técnicas, de análise técnica, por conta de um ajuste que me deixa stops baratos, num operacionalzinho de gráfico pequeno. Por quê? Indicadores de gráficos maiores adaptados no gráfico pequeno. Então, procure criar técnicas, utilizar técnicas. Tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Ó a praga do telefone que escuta a gente e fica falando com a gente aqui. Não sei nem o que ela entendeu, enfim. Desculpe, pessoal. Então, assim, desenvolva operacionais, o seu operacional. Se você não tem o seu, está com muita dificuldade, chama a gente nas redes sociais, vamos conversar. A gente tem uma sala operacional, onde a gente faz a leitura do mercado, ajuda você a encaixar trade. Assim, encaixar não é uma sala de call, tá, pessoal? Eu não fico ali dizendo, vende tal ponto e compra tal ponto que vai andar não sei quantos pontos. Não. Ali, com uma certeza que eu posso dar para quem está com dúvida sobre sala operacional, eu não vou deixar você ficar posicionado, pessoal, entrar numa operação, eu vou fazer um call às avessas, tá? O call às avessas vai te impedir de tomar alguns stops. Por exemplo, quando eu identifico uma montagem de posição muito grande aqui na compra, numa região clássica dessa, se você é um amigo criado no Price Action, que na meu entender, estaria fazendo a venda aqui equivocadamente, tá? Tendo em vista que foi correção, provavelmente corrigiu até em 50% do movimento, eu falaria, meu amigo, olha, se você está vendendo aqui, a chance de você tomar um stop é gigante. Então essas operações que estragam o mês do trader, essas com certeza a gente vai estar tentando orientar vocês a não fazer. Mas se a gente está vendo um fluxo mais comprado, mais vendido, a gente fala também, tá? Mas não é uma sala de call, é uma sala muito mais educacional. Então, caso o seu operacional, caso você já tenha um operacional bem legal, você já tenha consistência, entende que não precisa de ajuda, procure casar o seu operacional com coisas clássicas que tem mais gente vendo. Por exemplo, Fibo. Pô, eu acho legal, apesar de não utilizar, eu não fico traçando Fibo para ver qual é o alvo, por exemplo, aqui, ó, ele quebrou a tendência, né? Aí você traça o Fibo. Vou colocar aqui o 161 também, que é um percentual que o pessoal gosta muito, né? 161.8. Nossa, olha lá que maravilha, fantástico. Quem busca só reversão no 161.8, olha que coisa legal. Por que funcionou, pessoal? O gráfico, se eu estiver traçando o meu Fibo com pontos que são iguais num gráfico maior, provavelmente esse fundo é um fundo no gráfico de 15, esse topo é um topo no gráfico de 15, e esse fundo é um fundo no gráfico de 15.
Então, se eu estou traçando um fibo correto aqui, vai bater o ponto lá também no gráfico de 15, que é um gráfico tradicional. Aqui eu esperei um pullback, rompeu a região das médias, da minha VWAP também, também uso VWAP, fez um pullback na média tradicional, a média que os tiozão da lancha estão usando lá na tesouraria, né? E eu faço essa entrada por fluxo, tá, pessoal? Essa compra aqui eu já nem estava na tela mais, mas eu vi o movimento acontecendo, a gente não estava mais operando. Vi o movimento, já estava com meta batida. Então vi o movimento acontecendo, pô, tem tudo. É um trade que tem fluxo, é um trade que tem base de alvo técnico por análise técnica, que se você vê fluxo ou não vê, aprende a ver com a gente. Tem tudo para dar certo. Vamos colocar o FIB traçado diferente aqui, que alguns amigos gostam. Cara, ó que alvo chique, ó. 100% de projeção da pernada, espelhamento, né? Olha que legal. Por quê? Traçado de um ponto que é fundo e topo num gráfico de 15 também. Não tem invenção de moda que o pessoal fica fazendo, traça fibra errado. Tudo que é clássico funciona, pessoal. Inclusive, em alguns dias, a análise técnica vai funcionar legal, igual hoje aqui, olha que lindo aqui. Ó. Hoje não, foi dia 18. Uma pernada traçada com fibo, retração de 50% aqui. 50% não é fibo. Não é, né? Se você chegar a sequência de Fibonacci, lá vai ver que 50 não é. Mas enfim, é muito próximo. Né? Ó. Ah, nossa, quem é que pega isso? Não conheço um que pega, tá? Que pega tudo isso. Apesar de traçar. Então, pessoal, a pior técnica que tem para day trade é aquela que ninguém vê. Desconfie de tudo aquilo que não é clássico. E eu não estou falando aqui de fluxo, porque o fluxo, infelizmente para algumas pessoas que têm dificuldade de entender, que acham que é um negócio muito complexo, o fluxo tem N maneiras de ver. Hoje o fluxo você vê pelo book de ofertas, você vê pelo times in trades, você vê por níveis de ordens executadas por nível de preço. Tem várias formas de ver fluxo hoje, tá, pessoal? Eu não sou adepto do tape reading, mas geralmente as boas operações de tape reading a gente identifica também, tá? Bom, eu estou falando demais aqui, eu só queria deixar esse recado, pessoal, tenha juízo, a pior técnica para day trade é aquela que não tem ninguém olhando. Então, se você está criando uma média móvel baseada num cálculo que você tirou da sua mente aí, que você traçou, você testou pro backtest ali, cara, tome cuidado. Tome cuidado. Porque na hora que o cara que faz preço aqui, o tiozão da lancha lá da tesouraria, ele vai te atropelar, cara, no seu setup aí. Se o seu setup for muito diferente do dele, ele não vai tomar conhecimento de quem é você, vai te atropelar. Aí vai você fazer um médio que você aprendeu, que a sua técnica dá retorno no seu indicador fantástico. Inclusive, pessoal, outra dica que eu já dei aqui, cuidado com indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Todo indicador de sobrecompra e sobrevenda geralmente também é um indicador de tendência. Então, aprenda a ver o movimento começando, a ver o movimento começando, a ver o movimento começando. Não seja o cara que vai ficar com dor de corno, que ficou, ou a cara, a garota, que vai esperar o dólar fazer um movimento de 60 pontos para tentar entrar contra. Porque o dia que der errado, você quebra a sua conta. É isso, pessoal. Fica o recado dado. Opere aquilo que é clássico. Se você não entende de fluxo, gostaria de entender, entende que precisa de acompanhamento, de bater um papo, de estar junto operando, chama a gente nas redes sociais, vamos conversar. A gente se vê pelo mercado, meu amigo e minha amiga.